Olá, bem-vindos novamente ao Pod Bruxa, o seu podcast semanal. E atendendo a pedidos, temos a parte 2 de lugares sagrados agora no Brasil. E para falar desse tema, trouxe duas das minhas amigas queridas, a Kelly, que está aqui do meu lado. Oi, tudo bem, gente? E a Dara, que está aqui do outro lado. Oi, Manda gente. oi pro pessoal, Dara. Oi, meninos. Oi, meninas. Oi, todo mundo. Muito bem, gente. Sejam muito bem-vindos. E para a gente começar esse podcast, a Kelly tem uns recados aqui muito importantes para vocês. Oi, lembra de mim? Gente, aquele recado básico de começo, não esquece de curtir o vídeo, tá? Vamos lá, enche de like, que isso ajuda muito o canal. Curte, compartilha, comente, manda assim para todos os seus amigos, aquele pessoal de dica de viagem, pessoal da faculdade, os vizinhos, para todo mundo, tá? E deixe seus comentários também, as sugestões. O vídeo de hoje partiu de ideias e sugestões também, já teve outros casos, né, Cláudia? De a gente aproveitar a ideia da galera. Não esqueça de fazer os seus comentários aí também. Inclusive, nas outras, dá uma checada nas redes sociais também, da Cacau, tá tudo aí embaixo, na descrição. E é isso, acho que podemos, então... Dar início. Aê! Muito bem, gente, reforçando. Foram vocês que acabaram pedindo essa parte 2, né? A gente comentou no vídeo passado, se você não viu, a gente vai deixar em algum lugar, card, alguma na descrição, alguma coisa assim, para você ver a parte 1, onde a gente comentou sobre os lugares sagrados no mundo, né? E hoje trouxemos aqui a Fernanda, minha amiga querida, que além de bruxa, também é geógrafa, ou seja, uma pessoa mais do que capacitada para falar de lugares sagrados aqui do Brasil, onde vocês vão poder saber curiosidades aí do que a gente tem no Brasil, afinal de contas, né? O que a gente comentou das linhas-leis, né, do podcast passado, elas também passam aqui no Brasil e elas se subdividem e acabam passando em outros lugares, né? Então, a gente tem muito lugar, não só os lugares que são considerados sagrados, porque nós vivemos num país católico, né? E se você for fizer aquela busca básica, né, Google, lugares sagrados do Brasil, vai vir só igreja, vai ser uma chuva de igreja e de lugares assim. Porém, algumas a gente sabe que eles eram bem espertinhos e construíram uns lugares bem chave ali, que também tem uma questão energética muito interessante. Mas chega mais, Fê, conta mais pra gente aí o que tem de lugar sagrado no Brasil que a gente pode dizer para essa bruxarada ir lá visitar, para conhecer, né? Porque fazer excursão para ver igreja é meio complexo, né? A gente até acha bonito pela arte e tal, mas a gente quer ver outros lugares que são mais interessantes, né? Exatamente, né? Então, aí, assim, né, para a gente falar um pouco, eu dividi mais ou menos em os que têm uma influência humana, né, que teve ali um trabalho humano, e os naturais, ainda Legal. Totalmente naturais, que nosso país está lotado, né, de lugares naturais que possam, né, ter um contato com a grande mãe, com a divindade, né? Aí eu peço desculpa, né? Meus cachorros querem participar também. E vou fazer um parênteses aqui só para dizer para vocês, pessoal. Além dela ser uma bruxona, geógrafa, além também de ser taróloga, ela é cuidadora e ela tem um abrigo que ela cuida de cães, né? Então aí a Fernanda, você está com quantos cachorrinhos aí cuidando na sua casa? 17 cachorros e 5 gatos. 17, gente. Então, quem quiser aí adotar um cachorrinho ou entre em contato com a Fernanda, que ela tem aí vários cachorrinhos onde ela é cuidadora e você pode aí acabar se encantando por um dos doguinhos e querer cuidar deles também, né, Fê?
Com certeza, com certeza. Legal. Manda ver, Fê. Você estava falando, né, da questão de intervenção humana e locais onde são mais naturais, e aí tem, né, toda uma construção naturalmente de um local sagrado. Exatamente, né? Então, assim, para a gente começar, né, eu escolhi falar do círculo, né, de pedras lá da Amazônia, né? Que fica lá no Amapá, né? É um círculo de 123 pedras, se eu não me engano. Uau. E, né, pedras de granito de 4 metros aproximadamente, todas, né, em pé. Tem várias já estão caídas por causa do tempo, né? Mas, né, ainda o círculo se mantém. E esse círculo foi achado por acaso, né? Porque estavam desmatando para pôr gado e acharam o círculo. Né? E aí, a partir do momento que você acha um produto arqueológico, você tem que avisar as autoridades, né? Foi difícil, foi bem difícil, o pessoal não queria, né? Que deixasse, preservasse lá, mas acho que agora a gente já conseguiu deixar mais ou menos, né? Deixar eles mais arrumados, né? Para visitação e estudo, né? Estudo arqueológico. Então, esse círculo, ele fica no Amapá. Ele tem uma pedra central que ela, no solstício de inverno, lembrando que o solstício de inverno do Amapá é o mesmo solstício de verão nosso. O Amapá, apesar de estar no Brasil, ele já está no hemisfério norte, a gente não pode esquecer disso. Então, olha só, as imagens a gente aí tá imagens diretamente, colocando imagens aí para vocês verem, né, o que são esses círculos de pedra que a Fê está falando aí, né? Exatamente. E aí, essa pedra central, no dia do solstício, né, de verão para nós, inverno lá, ela não tem sombra, é o único dia do ano que ela não tem sombra. E eles, né, ou seja, é uma coisa que você vê que essa população que vivia lá já tinha essa ligação com os astros, né, com essa ligação com os movimentos da Terra, né, e é também chamado, né, de Stonehenge brasileiro, né? Então, agora já está aberto, né, já está mais fácil de ir para lá para visitar e conhecer. E quanto mais a gente falar, mais fácil de preservar, porque aí as pessoas não tem tanta coragem, né? Vai enfrentar muita gente brigando, muito hater, né? Que o pessoal fala hoje. Então, é mais fácil. Então, a gente tem que falar bastante do nosso círculo de pedra para poder preservá-lo também, né? E é um centro de poder, porque além visitar. Exatamente, pode. Que legal. Olha, precisamos montar uma excursão já para lá, para a gente fazer um bem bolado lá no solstício de inverno. Imaginou? A gente chega lá, faz um mega ritual, gente, que powerful, vai ser maravilhoso. Né? Mas sim, com certeza, eu acho que é super importante, como o New Grand, que a gente comentou na semana passada, que é um local que tem 5.000 anos, é mais antigo do que as pirâmides, né, em muitas construções, e ele só foi descoberto há 300 anos atrás, mas 100 anos ele passou ao léu, sem ninguém ter cuidado com aquilo e sofreu depredação e acabou sendo né, pichado, ou tem marcações, enfim. Mas a importância de preservar um local assim em território nacional é incrível, é importantíssimo, até porque pode levar o turismo para este local especificamente para conhecer esse círculo de pedras, né? O quão vai movimentar a economia daquela região
daquelas pessoas, Exatamente. né? Por conta disso. Ô, Fê, Exatamente. e já Oi. se tem estudos, a gente já tem ideia de idade, de saber de que época mais ou menos? Olha, dessa região, exatamente, eu não vou conseguir lembrar a idade. Eu até, né, mas assim, não vou conseguir. Agora, da próxima que eu tô querendo falar, aí a gente já. Aí, menina do céu, aí é babado. Aí é babado. Então vamos. Queremos saber de todos os babados. Solta logo, Fernanda. Fofocas históricas. Mande. Então, um outro lugar, né, que eu considero também um lugar sagrado é a Serra da Capivara, lá no Piauí, né, onde a gente tem as pinturas rupestres, né? Né, a gente tem uma grande quantidade de sítios arqueológicos. Peraí, deixa eu pegar ela, que senão ela vai balançar tudo aqui. Querendo dar oi para o pessoal do podcast. Não foi lá que estavam tacando tinta na parede para filmar novelas religiosas? Ai, meu Deus. Não foi lá? Eu acho que foi. Foi. Então, teve alguma parte que foi, digamos assim, vandalizada, né? Porque isso é vandalismo. Continue, Fê, conta pra gente. Então, aí lá a gente, por isso que lá a gente tem essas pinturas rupestres, né? Tem muitas coisas, né? Provando que a vida na América é mais antiga do que a teoria que fala que veio pelo Estreito de Bering e desceu. E quem descobriu isso foi uma arqueóloga brasileira chamada Niede Guidon, a mulher, né? Olha, nós, né? E ela briga até hoje, né? Hoje ela já é uma senhorinha, tal, mas ela briga até hoje porque um bando de arqueólogos, principalmente europeus, não aceitam falar que aqui no Brasil tem os marcadores mais antigos de humanidade, né? de vivência aqui do que a vinda pelo Estreito de Bering. E ela sempre se justifica, falando uma coisa não elimina a outra. Eles podem ter vindo também pelo Estreito de Bering, mas... Sim. Mas tinha alguém antes daqui. Isso. Aí, mas eles falam que como não se encontrou nenhum corpo, né, assim, então que pode ser que não seja, porque o que ela usa são fogueiras, né, fogueiras estruturadas que estão lá há quase 10 mil anos, né, essas fogueiras. Então, e ela sempre fala assim, olha, mas o solo lá é muito ácido, não coopera para preservação de ossos. Então, provavelmente por isso que a gente eles encontram a pedra lascada, né, para fazer ponta de lança, eles encontraram vários, e essas datações dessas fogueiras. E uma das coisas que ela leva em consideração é exatamente que essas fogueiras são estruturadas, né? Ou seja, não era um fogo que pegou fogo ali na mata, né? E que foi queimado. Não, são pontuais e estruturadas. Então, né? Contestando, né? Aquela ideia. Então, esse sítio arqueológico, né? Da Serra da Capivara, né? Ela tem mais de 10 mil anos, né? E aí a gente tem um ponto de muito poder, né? De ligação com os ancestrais, né? A gente, né? Estudando as pinturas rupestres, a gente percebe que eles eram uns povos muito felizes, que eles não tinham como se diz, não tinham, não mandava em ninguém nem mandava nele, sabe? Era uma comunidade,
observando as pinturas. Então, assim, é um ponto ali, para mim, um ponto muito sagrado, porque é um ponto para você se ligar aos ancestrais, exatamente por causa dessas pinturas rupestres, e principalmente por causa dessa briga, né, que essa arqueóloga comprou, né, para pondo a teoria da gente, não, mas aqui no Brasil teve antes da América do Norte, né? E ainda não é. Né? Não adianta dizer para um bando de homem, né, que uma mulher aqui do Brasil, da América do Sul, que descobriu um sítio arqueológico antiquíssimo, porém o solo, por ser ácido, não tem comprovações ósseas, né, daquela civilização que viveu aqui, mas tem comprovações materiais de outras formas, como pontas de lança, estrutura de fogueiras, né? As pinturas, as próprias pinturas rupestres, e falar assim, olha, existiu uma civilização prévia aqui, né? Se ela foi ou se vieram, né? Se teve mais outras civilizações que foram de alguma parte ou que vieram para cá, tanto faz como tanto fez, mas aqui também tinha, né? E que idade que esse povo tem, né? De falar assim, tá, você tem razão, né? Vamos deixar. Imagina. Isso que também já descobriram, né? No Uruguai, também fogueiras mais ou menos da mesma época, e mesmo assim, né? Não é uma teoria totalmente aceita. Sim. E uma questão, né, que é importante, né, que você comentou, Fernanda, que é a questão do solo ser muito ácido e aí não preservar nada, porque quando você vai para a Europa, você tem todo um clima que acaba tendo condições de preservar o que está enterrado, até mesmo o tipo da terra, né? Por exemplo, tem corpos mumificados que ficaram embaixo do que eles chamam de turfa. Então, é um ambiente meio que úmido, próprio, não ácido, e que ali manteve ele, por ser frio e gelado, o cadáver ali mumificado quase. Então, você consegue achar, né, esses vestígios humanos com maior facilidade, né? Aqui é quente pra caramba. Com maior conservação, acessórios, né? Sim, até penas já chegaram a achar por conta disso. Mas olha só, nas imagens que a gente está colocando aí, se eu não me engano, eu acho que é um centro de visitação, né? Já dessa região. Sim, e olha só, é uma forma... Visitando lá é uma forma de você ajudar a preservar também, né? Porque você paga para entrar no parque e isso ajuda a manter, né, a população de lá e ao mesmo tempo, e aí elas não precisam, né, vandalizar as coisas, né? Sim, com certeza. Elas conseguem manter, né? Manter a preservação. Porque elas têm como se sustentar, isso é importantíssimo. Né? Que ótimo, que ótimo. Que lugar maravilhoso. Então, repetindo aí pra gente, é a Serra da Capivara. Serra da Capivara, no Piauí. No Piauí. Isso. Né? Que para mim... Você que nunca pensou em ir para o Piauí, agora você já mudou de ideia. Falar assim, o que tem no Piauí? Tem a Serra da Capivara e esse lugar maravilhoso para você conhecer aí no Piauí. Então, já anota aí no roteiro de viagem mais um destino para vocês conhecerem. E qual é o próximo, Fernanda? Bom, aí... Deixa eu cortar um pouquinho, porque aqui eu vou ter que trocar de carregador, porque senão não vai segurar. Gabriel, me traz seu carregador. Opa! A gente faz ao vivo. Participações especiais aí a gente tem, né? Falando assim, que somos pessoas que dependem da tecnologia, né? E a gente depende que o celular esteja carregando, né, pessoas? Mas olha só, vamos aqui, enquanto a Fernanda está colocando o carregador, Kelly, você sabia desses lugares todos?
Sobre a Serra da Capivara, eu já sabia. Sabia. Não conheço ainda. Eu também quero conhecer. Mas do Círculo de Pedras eu não conhecia. Não. Esse do Círculo de Pedras para mim também eu achei fenomenal. E eu já tô assim me coçando. Quanto é que custa uma viagem para o Amapá, gente? Será que dá para ir? Ideia. De ônibus acho que demora um pouquinho. De ônibus a gente vai demorar um tantinho, né? E eu acho que a viagem para o Amapá, quanto será que deve estar passando a passagem de avião para o Amapá, gente? Vamos fazer um pó de bruxa no Amapá? Fazer um círculo de pedras, traçar ali um círculo, fazer um ritual nesse círculo de pedras. Gente, deve ser algo maravilhoso. Já pensou? Né? Olha, e ainda tem a questão de estar no meio da floresta, né? Também, né? A força da Mãe Terra ali, né? Olha que lugar mágico, né? Sem dúvida, né? Mas eu vou pesquisar mais, eu vou querer saber se tem alguma datação desses círculos de pedras, né? Para a gente ter aí mais ou menos uma ideia, né? Porque é mais uma comprovação de que tinha uma civilização ali, né? E é nessa região que tem a questão das cerâmicas, né, Fernanda? A Fernanda, eu acho que ela está colocando o carregador. Se eu não me engano, ela tinha comentado com a gente que nesse local onde foi encontrado o Círculo de Pedras também tem a riqueza das cerâmicas que ali foram encontradas nesse local e que acaba sendo um tipo de cerâmica desenvolvido com riquezas de detalhes que não é qualquer civilização que esteja lá e que consegue desenvolver. Porque a gente vê, né? Cerâmicas desenvolvidas pelos índios, pelas tribos, tal, às vezes são muito simples, mas essas em particulares, elas tinham uma riqueza de detalhes, de pinturas, da escultura em si, né? Dessas cerâmicas que acaba dizendo o quão importante e o quão avançada estava aquele povo que vivia ao redor daquele local. E não é só ali no Círculo de Pedras, mas que envolve também toda uma região onde tem esse desenvolvimento da cerâmica, né? Que é uma coisa de louco, gente. Quando a gente começa a pensar em arqueologia, é todo um bando de gente procurando pedacinho de cerâmica na vida, né? Porque, afinal de contas, como é que as pessoas conseguiam carregar água, comida, comer, enfim, era através da cerâmica, né? Então, esse modelar, né, do barro e cozer o barro e transformar aquilo em um objeto utilitário demonstra o quanto que aquela civilização estava avançada e quanto ela tinha de recursos, né, que acabavam mostrando, né, a riqueza que aquele povo tinha, né? Então é algo bem interessante. E aí, Fernanda, conseguiu já se conectar? Voltou? Bota para cá, então. Voltando. Bota lá. Aê! Muito bom! De acordo com o site Mundo Geo, tem cerca de 1000 anos. Olha! Né? Tá. Sinceramente, eu não lembrava. Bom, mas, enfim, acaba sendo algo interessante de se visitar. Muito, não é algo tão velho, né? Mas 1000 anos. 1000 anos já é bastante coisa também. Não mas se você for pensar que o Brasil tem 1500 anos. Não, tem um pouco mais. O Brasil tem 500 anos. O Brasil tem 500, gente. 500, né? 500. Foi 500 anos antes da descoberta do Brasil. Exatamente. Então, assim, já não se comprova que tinha pessoas, a gente sabe dos indígenas, né? Mas enfim, esse tipo de construção tem geralmente um caráter ou religioso, ou conhecimento dos astros, né? Essa relação com solstício mesmo. A gente tem uma participação especial aqui, gente. Essa é a Zoe. Não reparem, se a gente der uma chacoalhada assim de vez em quando, é a Zoe passando no tripé. A Zoe, ela quer participar também, porque ela fala, locais sagrados são divertidos, né? E ela vê um poste ou né, um megalito ou uma grande pedra, ela quer fazer xixi, talvez, né? Para bater.
Não, mas vamos lá, Fê, qual outro que você preparou para gente saber? Bom, aí eu, né, um dos que me surpreendeu quando eu estava, né, estudando, né, foi a Pedra da Gávea, né? O pessoal pula de asa delta ali, né, faz bastante coisa e, né, diz a lenda, né, ela tem se você olhar a pedra de frente, assim, você vai ver que ela tem a figura de uma pessoa, né? Tem os olhinhos, tem como uma boca, como se fosse uma barba, né? Então, acredita-se que tenha sido um rei fenício que foi enterrado ali. E aí, em alguns locais da pedra, você consegue achar escrituras como se fosse escrito em fenício mesmo. Né? Só que alguns geógrafos dizem que não, que é só o desgaste da pedra e que por algum acaso aconteceu de ficar com a cara de alguém. Mas o desgaste da pedra, exatamente onde, né, se fala que tem a inscrição, ela é muito parecida mesmo com o fenício antigo, sabe? Pode ser um desgaste, mas o pessoal até conseguiu traduzir, né? Que o rei tem uma divergência, né? Que se é o rei ou se é o filho do rei que tá lá, porque conforme se traduz, aí às vezes eles falam de primogênito, mas eles não sabem se ele é o primogênito ou se é o filho primogênito dele que está enterrado. Né? Mas acredita-se que tenha sido um túmulo, né, de um rei fenício que veio aqui, né, bem antes de tudo, né, da civilização, né, das grandes navegações. Ou seja, por exemplo, quando tudo era mato, literalmente, né? Exatamente. Olha lá, ó. Aí, olha aí, tá vendo? É muito parecida essa inscrição, né? Tá na cabeça dele, assim. E se você olhar, você vê o olho, vê o nariz, você consegue ver a barba, né? Se você olhar assim a imagem. Os olhinhos ali, o narizinho, né? E o cabeção. Exatamente. Mas, né, tem mais lendas em cima disso, né? Tem uma lenda de que era um gigante, né? Que é uma lenda mais dos índios, né? Que habitavam a região, que era um gigante que estava cansado, que não entendia o que estava acontecendo no planeta, resolveu sentar ali para descansar um pouco e mais um dia ele vai acordar. Né? E aí eles falam que o pé do gigante é o pão de açúcar. Né? Que a cabeça está na Pedra da Gávea e o pé é o pão de açúcar. Né? Isso é uma lenda dos índios. Aí o povo usa aquela máxima, né? O gigante despertou, né? Para tudo no Brasil. Eu acho que eu estou me enganando, mas aí tudo bem. Olha lá, mostrando aí mais em outro ângulo, né? A Pedra da Gávea. Exatamente. Eu tinha lido também, Fê, tem do outro lado da pedra, tem esse lado que tem as inscrições, do outro lado tem uma parte que é mais recuada, que seria uma porta para entrada do túmulo. Verdade. Do mundo intraterreno, né? Porque até pela altura da pedra, ela seria um símbolo de uma conexão do mundo intraterreno até a elevação, né? Aos céus. E ela está entre duas florestas, né? Duas florestas tropicais ali. Exatamente. Né? Tem um posicionamento ali que acaba sendo, né, divisório. Então você percebe que ela está num local onde tem ali alguma energia, algum cruzamento interessante ali que acaba acontecendo ali, ó, buracos da rocha. Existe né? E acabou criando toda essa mítica, né? Porque não tem quem fale pra gente, olha, foi isso que aconteceu. E aí a gente vai criando teorias. Esse portal que eu estou falando é chamado de portal de Agartha. Que seria esse portal para o mundo intraterreno. E aí, você já foi lá, Kelly? Não, mas
Pretendo. Olha, gente, ó, Rio de Janeiro, daqui Eu a pouco também. aqui, hein? Me levem aí para a Pedra da Gávea, vamos conhecer. A Nadine comprou um terreno no metaverso. A gente lá vai ficar no lá Rio de hospedado. Janeiro, a gente vai para lá. A gente vai ficar lá no metaverso da Nadine. Então, mas olha só, super parecido, diz que o hino nacional, né, aquela parte que fala gigante pela própria natureza, né, que descansa, né, como é que fala? Aí depois tem outra parte que ao som do mar, à luz do céu profundo, é por causa dessa pedra que representa um gigante que está descansando, né, ao som do mar, à luz do céu, né? Então diz que o nosso próprio hino tem referências a esse gigante aí. Nossa. Mas ele não é, mas não é só, né, a teoria dos fenícios, a teoria do índio, né, que é um gigante que está aí descansando. Tem também a teoria de que tem 2 arqueólogos, não vou lembrar o nome, desculpa, mas eu sou ruim de nome. Não tem problema. Um que fala que alguns livros maias que ele descobriu, fala dessa pedra, e então que isso é uma obra dos maias. Uau. E tem uma arqueóloga que fala que mentira, não é arqueóloga, não. É um brasileiro mesmo. Inclusive, ele foi governador do Rio de Janeiro. Que ele fala que é obra dos egípcios. E que se você for até a ilha Rasa, né, você consegue ver o gigante deitado mesmo, né? A cabeça até os pés. E a ilha rasa não é porque ela é rasa, né? Porque ela é assim, é porque rasa significa ver o Ra. Então esse gigante seria uma homenagem ao deus Ra egípcio. Então tem várias, né, místicas em volta dessa pedra. E assim, seja lá qual for a teoria, existem muitos relatos, mas muitos. Se você abrir na internet, você vai achar vários e vários de pessoas que se perdem no tempo subindo a Pedra da Gávea ou passeando, sabe? Assim, tipo, elas saem sábado, né? Aí elas vão subindo, elas voltam, sei lá, segunda-feira, para elas é um sábado à tarde, sabe? Perdidas, elas ficam como se estivesse fora do tempo. E não é 1 ou 2 ou 3 relatos, não. São muitos relatos de pessoas que se perdem no tempo subindo. Então, também é um lugar bem, né, místico e bem sagrado também. Né? O que acontece, né, muito nos pontos onde acontecem o cruzamento das linhas-leis, né? Então, se você for ver, o próprio Triângulo das Bermudas acaba sendo um cruzamento onde tem as linhas-leis e as pessoas meio que se perdem ali, né? Os fenômenos paranormais que acontecem nesses locais onde tem, né, esses pontos das linhas-leis, eles acontecem coisas que a gente não consegue explicar tão bem e provavelmente, né, a Pedra da Gávea deve estar aí num desses cruzamentos. Provavelmente. Paranormais, né, que a gente não consegue explicar cientificamente, comprovar, enfim, acabam acontecendo nesses locais e que dão essa sensação de perca de tempo e espaço, de você estar em um outro local, uma sensação diferente, né? Se perder ali, até mesmo no sentido, né? Nos seus próprios sentidos, e então você ter acontecimentos paranormais que você olha ali e você fala assim, não consigo explicar como é que isso aconteceu aqui. Então, provavelmente, né? Ali deva estar num pedacinho ali, fala assim, ó, o tempo foi costurado de uma outra forma ali dentro. Com certeza, com certeza. Então, assim, esses são os 3 lugares que eu trouxe para a gente falar de lugares que teve uma intervenção humana e que tem, né, ligações assim, com civilizações mais antigas e que tem toda uma mística, né? Então, agora, tem os naturais, né?
Aí que... E seriam quais, Fê? Olha, eu começo sempre pelo PETAR, né? Parque Estadual da Serra do Mar, né? Como é que é PETAR mesmo? Do Alto do Ribeira. Isso. Parque Estadual do Alto do Ribeira. No litoral sul, né? São Paulo? Isso, ali perto, né? Indo para Iguape, Cananéia, né? Um pouco antes de chegar lá, né? E é uma região, né, cheia de cavernas, né? Mais de 300 cavernas, porque já foi, né, fundo de mar, e conforme, né, a nossa placa tectônica se chocou com a placa do Oceano Pacífico, né, formando a Cordilheira dos Andes, então, né, é o mesmo sistema, né, bateu, ergueu. No carro, quando bate, ele sempre ergue a traseira, né, então é mais ou menos isso. Então, soergueu, né, a gente fala na geografia, soergueu aquela região, e então é tudo calcário, porque era tudo fundo de mar. Sim. E, né, a água, né, os rios vão modelando e vão, né, corroendo essas rochas de calcário, formando lindas e maravilhosas cavernas. Então, assim, catalogadas são mais de 300. Nossa. Mas ali naquela região é o lugar aonde... aí você fala assim, mas tem caverna também. Eu já fui em várias cavernas lá em Minas Gerais e tal. Não é a mesma coisa. O PETAR, ele está em estado natural. E, assim, eu nunca tinha visto o escuro total. Dentro dessas cavernas do PETAR, você chega no escuro total. Você não tem nada de luz, sabe? Assim, se você apagar a lanterna, é escuridão. E é o barulhinho da água. Então, é o verdadeiro útero da deusa para mim. É ali o lugar onde você vai para você fazer a conexão com a grande mãe. Ali você sente o poder da terra, o poder dessa grande mãe. E tanto é que dentro de uma caverna, né, principalmente essas do PETAR, elas mantêm a temperatura por volta de 18 graus o ano inteiro. Pode estar muito calor lá fora, ou pode estar muito frio lá fora. Você vai entrar numa caverna e ela vai estar por volta de 18 graus. Então, realmente, é o útero, sabe? Porque ela não tem grandes mudanças de temperatura, não tem grandes mudanças de correntes de ar, vento, nada. Mas, né? E ao mesmo tempo, você consegue respirar normalmente lá dentro. Algumas cavernas, em algumas passagens, você sente corrente de ar, mas na maioria você não sente nada, assim, né? Como se você estivesse num grande útero mesmo, né? De Exatamente. você se sentir confortável, bem. E com o som da água, né? E é curioso que ela comentou, que a Fer comentou que era o fundo do mar antes né? do choque das placas tectônicas. Então, era um útero com líquido amniótico ali antes, né? E agora uma caverna. Nossa, é maravilhoso. Então, e aí, mas assim, os rios passam, né? São os rios subterrâneos, passam por dentro das cavernas. Então, dependendo da caverna e do lugar que você está, quando você apaga as lanternas, você continua escutando o barulhinho da água. Então, é como se você estivesse mesmo no útero, porque tem a água ali, entendeu? O barulho da água. Tem. Por causa do rio passando, entendeu? Meu, olha, ali foi o motivo de eu ter ido para São Tomé das Letras e não ter gostado de São Tomé. Porque a energia do PETAR... Por que, Fernanda? Porque o padrão já estava muito elevado do PETAR. Né? Mas é bem isso.
Porque, assim, as cavernas do Petar, elas são muito, muito próximas, apesar, né, da gente estar vendo essa imagem aí com escada, mas elas são muito próximas do natural mesmo, sabe? Eles preservam. Existe todo um trabalho lá para se preservar mesmo a caverna. Tem alguma das cavernas do Petar que ela é mais conhecida, Fê? Acho que a Caverna do Diabo. A Caverna de Santana. Não, a do Diabo fica no Parque do Eldorado, né? Não fica. Ela, apesar de fazer parte do mesmo conjunto geológico, né? Geológico, no caso, ela fica em outro parque. A do Petar as duas mais famosas são a Caverna de Santana e a Caverna da Água Suja. São as duas mais famosas. Inclusive, olha, já vou deixar aqui registrado, já falei até para o meu filho, que assim, quando eu morrer, por favor, eu quero ser cremada e as minhas cinzas jogadas na Caverna da Água Suja. Porque a Caverna da Água Suja é o meu lugar no mundo, sabe? Desculpa, meus cachorros, tá? Eles estão brincando. Eles resolveram brincar aqui debaixo da mesa agora. Aí faz parte. Gente, olha só, nossa, agora eu quero conhecer esse lugar, hein? Tipo, a Caverna da Água Suja, de ser o seu lugar no mundo, o seu lugar preferido no mundo, Fê. Caramba, deve ser bonito isso daí, hein? Já ensaiei várias vezes de Petar e não fui ainda. Nossa. Agora a Fê me convenceu. Tô ficando aí com um ciricutico de viagem de novo. Então, e a caverna, só para explicar, né? Caverna da Água Suja, todo mundo pensa que é um rio sujo, né? Não, é porque quando chove, né? Aquele rio leva muitos sedimentos, então sai uma água mais leitosa, entendeu? Então, por isso que eles na região chamava de água calcário, né? Ela acaba ficando leitosa. Aí a entrada da Caverna da Água Suja. Só falta muita saudade desse lugar. Ei, que maravilha. Aí, hein, pessoal, por favor, as minhas cinzas aí, por favor, que esse lugar é mágico, é lindo, maravilhoso, divino. Espero que seja muito longe, viu, Fernanda? Por favor. É verdade, também espero, né? Bom, então, aí por eu sentir, né, essa Mata Atlântica tão preservada, essas cavernas tão preservadas, quando eu fui para São Tomé, eu fiquei triste, porque as cavernas lá não são tão preservadas, pelo menos não as que eu visitei. E os lugares também, sabe? Apesar de ter toda uma mística, né? De ligações com extraterrestres ou com ligações com Machu Picchu e tal, não impressiona. Você não sente o útero ali. Sabe? É uma coisa muito mecânica, sabe? Lá em São Tomé. Enquanto aqui não, aí você tem que ser trilheiro para chegar nessa caverna mesmo, sabe? Você tem que ter um condicionamento físico ali, senão você também não consegue chegar tão fácil assim, né? Normalmente, quando eu levava meus alunos, quando a gente ia para a caverna da Água Suja, era um dia inteiro, era para ir fazer a caverna e voltar, então era praticamente uma caverna só naquele dia. Caramba, era uma aventura, né? Tem que atravessar o rio, né, tem uma corda que eles colocaram para você atravessar, né, o rio, tudo, né, porque você pega a correnteza e tal. Então, assim, nossa, a molecada amava, né? E eu mais ainda, né? Quando eu levava eles para lá, Caverna da Água Suja, né? Sempre punha no roteiro, só porque eu queria ir lá e fazer minhas meditações. Muito bom, isso mesmo. Legal, Fê, maravilha. E qual outro local que você trouxe pra gente? Então, aí eu acho que, assim, os mais que eu mais gosto, assim, são esses, né? E justificando da questão do São Tomé, né? Que todo mundo ama e eu faço assim. Acabou ficando frustrada.
Né? Mas tem muitos lugares, né? Tem lugares sim. E a Kelly, ela tem aqui com a gente uma lista meio que assim que a gente deu uma romena, né? Mas um pouquinho de lição de casa. Mais uma outra listagem aqui que a gente tem, né? De alguns lugares que são interessantes para vocês conhecerem aí pelo Brasil afora, né? As Chapadas, né? As Chapadas. Então, eu ia falar aqui da Serra do Roncador, no Mato Grosso, né? Sim, as Chapadas também são muito importantes, né? Muito comum. Não, mas eu peguei aqui especificamente sobre a Serra do Roncador, que eu achei bem curioso. Infelizmente é um lugar que eu não conheço ainda, mas gostei de fazer essa pesquisa, né? Então, lá é muito focado na questão de cura energética. Aliás, acho que todos esses sítios, esses lugares que a gente está falando de útero, de terra, está muito conectado a isso, né? Sim, qualquer tipo de local onde você perceba que tem, né, uma formação rochosa mais assim proeminente, de cristais, de minérios, acabam, né, trabalhando vibracionalmente para cura, para transmutação, para transformação. Só que lá é considerado também um vórtice de energia, então já teve avistamentos também de pessoal de cosmologia. Mas é aquela coisa que eu falo, cruzou linha lei ali, meu filho, os vórtices ficam tudo maluquinho, os extraterrestres, as energias, o tempo, o espaço se dobra ali de uma forma meio estranha. E aí o povo chega lá e fala assim, nossa, tô vendo coisas, né? E aí, às vezes, é só essa questão energética desse local que acaba sendo mais intensa, né? E esse nome, Serra do Roncador, é pelo barulho que o vento faz ao passar pelas formações geológicas e pelas cavernas. Que legal! Dá um som que deu esse nome, né, para a Serra do Roncador. Porque imagina, né? Ela tem todas essas, né, formações mais assim, tipo, como se fossem umas torres, né? Umas torres, né? O barulho que deve passar ali no meio deve ser interessante, realmente, né? E é curioso também que tem uma caverna que é protegida pela aeronáutica lá. Então, isso dá margem a mais teorias de conspiração, né? Que é a caverna dos pezinhos. Tem um monte de marcas de pezinhos, inclusive alguns com 6 dedos. Gente, polidactia. Pois é. E tem em especial também que eu achei muito bonito a Lagoa Encantada. A Lagoa Encantada, os indígenas da região acreditam que é o lugar para onde foram os sobreviventes de Atlântida. Caramba! É uma lagoa toda azul, muito bonita, e eles não se banham nessa lagoa por respeito a essas pessoas. Apenas o cacique pode entrar numa caverninha lá, mas eles não se banham na água dessa lagoa. Se eles se banharem lá, eles vão junto para os Atlantes, né? Já imaginou? Aí eles somem, não, melhor não. Essa água daí eu acho melhor não entrar, não, hein? Mas eu achei muito bonitinho. Olha lá os pezinhos, olha lá os pezinhos. A caverna dos pezinhos, né? Tá vendo? Olha, gente, que barato. E parece mesmo um pezinho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um, tem 6. Mas a polidactia acontece, né, gente? Tem gente que nasce com um dedinho a mais. Vai ver que isso era normal naquelas pessoas que viviam ali naquela região. Então, né? E aí... Olha a Lagoa Encantada! Olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda! Gente do céu! Maria, o Brasil. E a gente está falando de PTBR, gente, a nossa terra. Né? Tudo no Brasil. Tudo aqui, Brasil. Olha só que coisa linda. Nossa, que maravilhoso. Isso fica onde mesmo? Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso tem lugares muito bonitos, né, gente? Tem umas coisas muito bonitas. É uma pena que eles desmatam tudo para fazer pasto. Né? É verdade. Agrotec, agro. Vou nem fazer meu comentário, né? Enfim, voltamos. Bom, aproveitando que a Fê dividiu os insights que ela trouxe para gente como naturais e que tiveram intervenção humana, eu vou trazer um outro de intervenção humana, mas muito mais recente do que essas que ela trouxe, que é uma cidade inteira, Brasília. Brasília, ela está localizada ali geograficamente, né, no nosso Planalto Central, e ela tem um céu
inacreditável. Só quem nunca foi para lá que não tem noção de que é o céu de Brasília. Então, se você gosta de astrologia, astronomia, os astrônomos mesmo, muitos astrônomos se mudam para Brasília para estudar o céu lá. Então, também tem essa questão de conversão de energias. Sim. E Brasília, até pela forma como ela foi feita, porque, né, meio que chovendo no molhado, acredito que não, né, nem informação nova para ninguém, mas Brasília foi planejada. Foi planejada, não foi uma cidade que cresceu organicamente com o povo que ali vivia. Na verdade, quem vivia ali, né, foi massacrado, foi explodir casa, um monte de coisa assim. Então, ela foi planejada. Se não me engano, é o Lúcio Costa, né, o arquiteto que fez o aviãozinho lá, que é o formato lá de Brasília. E com todo o meu respeito ao Niemeyer, ele só tacou um monte de concreto ali na natureza, né? Eu gosto das formas, mas eu não gosto da arquitetura de Niemeyer, me desculpem os arquitetos, tá? Mas, assim, para mim é muito concreto. Se você anda ali do Museu Nacional até você pegar a Catedral, andar por toda aquela parte lá do Planalto Central, ali muito concreto, você morre de calor para andar por ali. Ali é tudo, acaba sendo a região já é bem árida, né? Já é uma região árida. O fato de você concretar tudo ainda dá mais essa sensação. Muitas pessoas falam que é um avião, né? Outros aí desconfiam e falam que é um compasso, né? E aí tem toda uma mítica em volta com relação a essa construção, né? Se era só um avião para direcionar ou se era a questão aí, até mesmo que a gente sabe, né? Que a maçonaria tinha uma influência muito grande, né? nas pessoas que dirigiam, né, o Brasil. Né? Então, a gente sabe que tem esses dedinhos aí meio místicos, meio míticos, né? Dentro aí dessa construção. A própria Brasília, né? Ali a cidade, a região, ela é uma região que se percebe que também é um cruzamento de linha-lei. Né? Então, você tem ali, né? Mas tem um lugar mais especial que você vai falar pra gente, né? Peraí. Deixa ela falar. Oi, vai falar de Brasília também? Vocês vão falar de Brasília? Esse próximo é Brasília também? Porque eu queria falar que, assim, antes da construção de Brasília... Opa, sumiu? Sumimos? Sumimos. Fê, volta aqui, Fê. Alô? Oi! Aí, voltamos à nossa programação. Diga, continuaremos falando de Brasília. Pode fazer seu comentário. Pode falar, tá. Não, então, é que eu ia falar, né? A formação rochosa ali da região, ela forma um círculo. Se vocês pegarem o mapa do relevo, vocês vão ver que a serra, ela forma um círculo também. Então, até mesmo o relevo ali, né? Ela forma esse círculo, e que além do céu, além das rochas e tudo, aquele círculo também atrai energia, né? Então, também tem isso lá em Brasília que a gente tem que falar. Né? Com certeza. Desculpa, agora pode continuar. Lá, né? Que eles não faziam nem ideia. Falaram assim, unido, unité, salameminguê, vou escolher aqui. Joguei lá e pronto. Não. Eles sabiam muito bem onde eles estavam fazendo, né? Sim. Toda uma construção. Sim. Mas esse lugar que a Kelly vai falar para vocês também é muito especial, gente. Pois é. Com essa formação de Brasília, que foi, né, no governo JK, na época dos 50 anos em 5, trazer o progresso, então mudou a capital do país, do Rio para Brasília. Para construir, imagina, construir uma cidade do zero, num lugar que não tem nada. Você precisa trazer muita gente, mas é muita gente mesmo. E nisso, quando você junta muitas pessoas de diversos lugares e de diversas culturas para poder construir uma cidade inteira em 5 anos, houve também muita divergência religiosa. E isso é retratado em Brasília até hoje. Né? Então, as construções de templos, a gente estava falando sobre dar um Google e os templos serem, grande maioria dos templos no Brasil serem católicos ou cristãos, digamos assim. Brasília também, claro, tem muito disso, mas ela tem algumas coisinhas muito particulares. Por exemplo, na beira do Lago Paranoá, um pouco mais já para a região da Asa Sul,
a gente tem a Praça dos Orixás. É uma praça linda, se eu não me engano, em forma triangular, que tem estátuas de orixás. Então, assim, é muito bonita. E bem na beira do lago, que inclusive é um lago artificial, para quem não sabe, tá? Era um rio que foi canalizado por conta da baixa umidade do local. Então, ao concentrar aquela água ali, melhora a qualidade do ar. Mas voltando na parte mística. O lugar mesmo que a Cláudia está aqui me provocando é um lugar que originalmente ele é de origem cristã, mas que ele tem tanta coisa mística, que é o Templo da Legião da Boa Vontade. O Templo da LBV, lá em Brasília, se a gente conseguir pôr algumas imagens, você começa o passeio por uma pirâmide, né? E essa pirâmide, que ela é construída toda assim, em branco por fora, na ponta dessa pirâmide tem um cristal gigantesco, que é o maior cristal natural do mundo. Tá? Ele fica na ponta dessa pirâmide do Templo da LBV. Então, assim... na pontinha máxima aí, dentro aí, tem esse cristal, gente. Isso. E dentro dessa pirâmide, existe uma grande espiral no chão, em granito. E ela te convida, né, a fazer essa jornada logo que você começa o passeio. E você tem... primeiro você preenche uma espiral que você está fazendo um processo de banimento. Então, você vai mentalizando tudo que você quer banir. E aí você chega no centro da espiral e você olha para cima, você está bem embaixo do cristal. E é ali que você vai espiar tudo que você está, né, querendo pôr para fora. Olha que lindo. E aí você começa, pela energia que você absorve do cristal, a mentalizar o que você quer internalizar, coisas boas, e aí você vai fazendo a volta. Tá vendo que tem o preto e o branco, né? Então, aí você vai fazendo a volta, que é para você atrair. Gente, tipo assim, é só traçar, né? O círculo já está traçado, a espiral já está feita, você chega lá, faz uma espiralzinha, espiral, e vem, pronto, acabou. Olha só. Pois é, essa vista aí dessa imagem é quando você está no meio da espiral e olha para cima, que é onde está o cristal. Essa estrutura demais, ali, né? É onde fica o cristal. E a coisa mais linda. E olha só que engraçado. Não é sextavada, ela é sete. E a maior parte das imagens e das estrelas que representam deusas são em 7 pontas. Até mesmo a Inanna, por exemplo, Vênus, tem representações com estrelas de 7 pontas, que são estrelas que caracterizam, né, deusas aí, e o lado feminino também, né? Nossa, olha que lindo o cristal. Gente, é bonito demais isso daí, não é? Pessoal de Brasília, comenta aí pra gente, a gente quer ver, né? Mas assim, só o pra Flavinho gente tá fechar... lá, né? Oi? O Flavinho tá lá, em Brasília. Flavinho tá lá, mas já tá voltando. A gente tem várias pessoas aí maravilhosas, né, de Brasília aí. Beijo pro povo de Brasília. Beijo, Brasília. Eu amo Brasília, morei em Brasília há 4 anos, por isso que eu estou trazendo um pouco aqui dessa cidade. E só para brevemente mencionar, lá no Templo da Boa Vontade também tem uma câmara egípcia, né, um quarto onde você desce que ele simula como se fosse dentro de uma câmara de um faraó, alguma coisa assim. Então, ele traz pinturas na parede que simulam os hieróglifos de todo um processo de plantio, tratamento da terra até a colheita. Caramba. É super bonito. E tem um corredor que tem uma representação dos 12 arcanos maiores do tarô, especificamente feito com símbolos de Brasília, que é a coisa mais linda. Tá demorando a LBV, você tem que fazer um deck, colocar à venda esse tarô, porque ele é muito importante para os egípcios, né? E a parte aí tem esse paredão com essas imagens
que foram retratados, né, os 22 arcanos maiores com locais de Brasília. Então, gente, é muito engraçado que eu estava vendo, né? A lua é a representação da catedral, né? Tem uma catedral. Ou é do teatro, agora eu não me lembro. Mas, gente, é lindo demais. Imagina todo o cenário de Brasília sendo representado dentro aí dos arcanos maiores. É muito bonito. A LBV está perdendo tempo aí de vender esse tarô aí pro bando de branco. Monetiza. Monetiza esse tarô pra gente aí, disponibiliza, né? Aí, ó, olha lá. As imagens desse tarô maravilhoso, né? Muito legal. Muito bacana. Gente, o Brasil é uma infinidade de locais maravilhosos para a gente conhecer e para a gente explorar, né? Então, muitas vezes a gente fica olhando lá para fora, falando, nossa, porque lá fora isso, lá fora é aquilo. É que muitas das vezes a gente esquece que lá fora tem muito mais anos, né, do que no Brasil, que a gente só tem 500, né? Então, imagina colocar em ordem todas essas descobertas que a gente tem por aqui. Quanto mais a gente comenta, quanto mais a gente indica, né, para as pessoas, né, sobre esses locais sagrados, sobre a preservação e a importância desses lugares, mais a gente fomenta, né, tanto o turismo como a pesquisa desses locais, né, e a cultura local, né? Então a gente precisa sim falar muitas vezes, muito mais vezes, sobre esses locais do Brasil. Quem sabe a gente não monta uma excursão aí para esses pontos aí tão maravilhosos, né? Vamos pro Petar de novo, Fernanda? Vamos! Nossa, vamos fazer uma excursão pro Petar? 30 minutos eu tô com ela pronta. Não precisa nem falar. Não leva nem mala, né? Só leva lanterna. E é claro que tem muitos outros lugares, mas a gente também não dá para ficar aqui falando eternamente. A gente tem um tempinho meio curto, né, gente? Então, mas se você tem outro local que você conhece aqui do Brasil e quer compartilhar aqui com o pessoal, deixa o seu comentário aqui, né? Para que a gente possa fomentar ainda mais o turismo, né, nesses outros locais, a cultura local, para que as pessoas saibam a importância, né, de conhecer esses pontos, esses locais aqui do Brasil também, né? E para a gente finalizar esse nosso pod de hoje, Fernanda, a gente sempre convida as pessoas que estão aqui com a gente a dizer o seu pod. Então, mande aí para as pessoas. Pode o que hoje, Fernanda? Diga, pode? Pode visitar uma caverna. Muito bom. Adorei. Lugar no mundo. Né? E, gente, tem várias coisas que a gente pode fazer magicamente dentro aí de cavernas, hein? De conexões, que é muito maravilhoso. E a gente pode aprimorar ainda mais aí esse nosso lado, né, de prática bruxesca, né, e mágica dentro de cavernas, que são os lugares mais do que naturais para a gente se conectar com esse útero da Terra, né? Mas olha aí, Kelly, qual é o seu pod de hoje? Pode descobrir e explorar a região onde você mora. O que tem? Aposto que tem alguma coisa mágica e bem energética aí perto da tua casa. Pode não ser no seu quintal, ou talvez sim também, né? Vai saber. Mas comenta com a gente, explora, fala pra gente de onde você é, né? E o que você tem aí perto de você que você quer compartilhar com a gente. Muito bom, muito bom. Gente, me deu uma ideia para mais um podcast agora. Opa! E eu acho que eu vou convidar uma outra pessoa, mas eu ainda não posso falar. Mas o que vocês acham da gente fazer um podcast de lugares especiais de São Paulo? O que vocês acham? Nossa! Show. Então vamos lá. Deixe seu comentário aqui. Eu quero saber se você chegou até o final desse vídeo e se você quer ver esses lugares especiais, talvez mágicos, né, ou sagrados, daqui de São Paulo. Então, deixe seu comentário que a gente quer saber. E hoje eu deixo o meu pod. Vocês podem viajar muito. Viajem, explorem e sejam felizes nessa sua vida, tá certo? Gente, um beijo gigante. Obrigada por vocês estarem aqui comigo todas as sextas-feiras. Beijo enorme e curta, compartilha e se inscreva aqui no canal. Até a próxima sexta, gente!
Tchau, tchau. Tchau.